pensar que no Brasil a gente tem várias variantes linguísticas e as pessoas falam diferente em cada região do país? É mesmo. Tanto que no norte, por exemplo, eles falam pai d'égua quando eles acham alguma coisa legal e potoca quando eles acham que alguma coisa é mentira. O nordeste também tem umas gírias que são bem diferentes. Por exemplo, quando alguém está sem dinheiro, eles falam que essa pessoa está arrombada. E quando eles falam de zombar de alguém, eles usam a expressão de mangar. Essas aí eu não conhecia não. No sul também, ao invés de falar pão francês, que é o nosso pão de sal, eles falam cacetinho, e ao invés de falar brigadeiro, eles falam negrinho. E no sudeste, a gente também está acostumado a falar algumas coisas que em outros estados eles não entenderiam. Como por exemplo, o nosso arreda não é muito conhecido, e chamar o outro de mano também são coisas típicas do sudeste. O centro-oeste também é outra região bem curiosa. Eles chamam as armas de fogo de 3/8, e quando alguém está com fome, ele diz que as pessoas está com larica. Está na larica. Realmente no Brasil tem várias variantes linguísticas e realmente as pessoas falam muito diferente umas das outras. Mas já parou para pensar por que isso acontece justo nesse país? O que aconteceu aqui? Pois é. Vamos lá na biblioteca para descobrir. Bora lá. Ô Miguel, pelo que a gente leu aqui, eu percebi que essa história dessa miscigenação de línguas, essa mistura de línguas no Brasil, que a gente vê na língua portuguesa falada no Brasil, começou no início do século XV, com as navegações dos portugueses, porque eles vieram e com a dominação que eles fizeram aqui, eles tiveram uma miscigenação com a cultura e com as línguas dos indígenas, igual está falando aqui nessa parte desse texto. Diante do início do século XV, diversos países europeus se lançaram ao mar na intuição de conquistar as colônias, o que resultou na descoberta do Brasil, em que iniciou-se a fase de desbravamento das terras com a vinda de portugueses para o continente. Ocorre, porém, que inúmeras tribos indígenas, já que habitavam o local, ou seja, temos aí inicialmente o contato da língua portuguesa com a língua indígena, principalmente a língua tupi, chamada de língua geral e usada na comunicação entre os lusitanos e os índios. Além disso, pouco depois, há a chegada de mais uma população à colônia. Trata-se dos africanos, importados da África como escravos, para compor a mão de obra das mais variadas tarefas. Então, a gente percebe que a língua portuguesa falada no Brasil é uma mistura da língua do português falado em Portugal com a língua tupi e as línguas africanas que foram trazidas pelos escravos. Então, inclusive, existe um texto aqui falando disso também. Olha só. Resume-se assim a situação do Brasil no período colônia. Colonos de origem portuguesa que falavam português europeus e populações de origem indígena, africana ou mestiça, falando português diferente, influenciado pela língua nativa desses povos. Somado a isso, o uso de uma forma simplificada do tupi para a comunicação entre os indígenas portugueses. Além disso, outros povos indígenas, com suas línguas particulares, conservaram de certa forma seu idioma, as chamadas línguas travadas. Dessa grande mistura surgiu o português brasileiro. Então o português brasileiro é uma grande mistura de língua africana, portuguesa e indígena nativa. Olá, meu nome é Lucas Ferreira, eu sou especialista em variantes linguísticas e eu vou falar para você sobre as diferentes variantes linguísticas presentes nas regiões do Brasil, mais especificamente na região centro-oeste e norte. Na região centro-oeste a gente percebe uma linguagem, um sotaque que é variante da linguagem caipira. E ele advém principalmente de uma mistura de culturas, de uma mistura de sotaques que ocorreu por causa da migração que teve para o centro-oeste depois da construção de Brasília. Então ele é uma junção de vários tipos de sotaques. Agora, mais especificamente sobre a região norte, ela é uma região cujo sotaque é extremamente influenciado por fatores históricos. E a gente percebe isso quando a gente vê que, por exemplo, no norte do Amazonas, eles têm um sotaque com S mais chiado, que é por causa da presença de mais portugueses e da influência do português de Portugal. E a gente também percebe isso porque os sotaques são diferentes nas regiões do Rio Negro e do Rio Solimões. E outra coisa interessante sobre a linguagem, o português falado nessa região, é que o sotaque nortista, o sotaque da região norte,
ele é um sotaque lusófono e é o sotaque que abrange a maior porção territorial no mundo. Olá a todos, meu nome é Wellington José e eu sou pós-graduado em História da Língua na UFRJ. Hoje estou aqui para falar das variantes linguísticas das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Na região central de Minas Gerais, nós temos o dialeto mineiro, que é uma das variantes mais facilmente reconhecidas do português. As regiões do Triângulo e do Sul de Minas Gerais falam um dialeto que mescla o caipira e o mineiro, utilizando o R retroflexo e o ritmo típico montanhês. A característica do dialeto mineiro apareceu durante o século XIX. O sotaque gaúcho sofre forte influência do espanhol falado pelos seus vizinhos platenses e das colonizações italianas e alemãs muito expressivas naquele estado. A principal característica do gauchês é o uso do tu como pronome. No entanto, a conjugação dos verbos geralmente concorda com o pronome você. Por exemplo, eles dizem: tu vai ao banco hoje e não tu vais ao banco Marina hoje. perguntou ao André, professor de redação, sobre as causas e consequências da variação linguística no Brasil. Na verdade, em linguística, a gente relativiza um pouco a noção de certo e errado em gramática. O que existe é adequação e inadequação. Por exemplo, se você vai falar em público, uma palestra para alunos da escola, você vai usar uma linguagem de acordo com a norma padrão, não um vocabulário adequado àquela situação, diferentemente se você estiver se comunicando em casa com seus pais, com seus familiares mais próximos, em que você usaria uma variante mais informal, uma linguagem mais de acordo com uma situação descontraída. Costuma ser questão preconceituosa aqui no Brasil achar que os falantes do português brasileiro que moram na região sul ou sudeste do Brasil, eles dominam mais a linguagem, né, do que aqueles que moram na região norte e nordeste, por preconceito, acreditando que as pessoas de lá, por serem talvez, por morarem talvez na região do Brasil em que há mais pobreza, nem que as pessoas não estudam tanto. As pessoas daqui e do sul do Brasil acreditam que o português é melhor, que ele é mais elevado, que as pessoas aqui obedecem mais ao padrão. Mas isso é errado. O que existe são variações. Do mesmo jeito que nós temos o nosso jeito de falar, o mineiro tem o dele, o capixaba, o paulista, o carioca, o gaúcho, o catarinense, o nordestino, o nortista também tem um jeito dele de falar. Temos também as variantes regionais do português brasileiro, por exemplo, com o português europeu, aquele que é falado em Portugal. A gramática é única, mas lá a língua é falada de uma maneira, até o sotaque, né? É muito diferente daqui, até a seleção vocabular. Nós não podemos falar que o português de lá é melhor do que aqui, porque nós fomos colonizados por eles, de maneira alguma. Talvez aqui nós tenhamos sofrido uma influência maior, devido à nossa história, de outras línguas, como a do índio, a do negro africano durante o momento de colonização, e de até outros países que aqui estiveram, né, na nossa história. Nós temos muitas palavras que vieram, né, que têm influência do francês, muitas do inglês, né, mais recentemente, principalmente depois da Guerra Mundial, algumas palavras do inglês. Então acreditar que uma variante é melhor do que a outra é errado. Nós temos que acreditar o quê? Como eu falei no começo, são maneiras diferentes de falar a mesma língua. Cada grupo social utilizando a sua variante, e nós mesmos, no nível da formalidade e da informalidade, sabendo usar adequadamente a linguagem no momento em que nos encontramos. Em um momento de maior formalidade, língua mais formal. Em um momento de maior informalidade, língua mais informal. Obrigada, André. Mas agora vamos para o Twitter para ver vídeos de nossos convidados. Por fim, segue abaixo os vídeos de nossos convidados de diferentes partes do Brasil, para nos contar sobre algumas gírias de onde vivem. Gíria também é uma gíria só. Uma gíria muito popular aqui que a gente usa entre a gente mesmo assim é piá. Piá. Piá serve pra tudo. Fala piá do céu, piá do Janho. Janho também é uma gíria bem legal. Piá. Piá se refere a menino, a guri, que também deve ser uma gíria, também guri, eu não sei. Pra gente é tão normal que deixa de ser uma gíria, mas é isso. Lá, quando a gente duvida de uma pessoa, quando a pessoa conta algo que a gente não acredita, a gente fala, mas quando? Ou, mas quando já? Meu nome é Maria Eduarda.
Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu falo de Salvador, Bahia. E ó, cuidado que é barril, hein? Foi a palavra. A gíria que eu escolhi foi a palavra pior, porque eu não consegui pensar em nada melhor que isso, na verdade, mas pior quer dizer mais ou menos você concorda com alguma coisa, sabe? É difícil explicar, mas por exemplo, alguém te conta alguma coisa e você concorda com... Rebolar no mato significa jogar fora.